Pastor Luiz Gonçalves, muito obrigado porque o senhor aceitou fazer essa entrevista com a gente aqui no Identidade. Uma entrevista especial porque é um programa que a gente tem um pouquinho mais de tempo de conversar. Muito obrigado porque o senhor está aqui. Um prazer, Wagner Cantor, estar aqui do seu lado. Você é meu amigo, nós somos amigos, nossas famílias são amigas. E é um prazer estar aqui do seu lado no Identidade. Espero que você tenha compaixão de mim ao fazer as perguntas. Hoje eu não vou ter compaixão nenhuma aqui, eu sei de tudo. Você falou que a gente é amigo, conta como a gente se conheceu, foi uma situação inusitada. Ok. Nós nos conhecemos, na verdade, na região de Campinas, ali em Nova Odessa, por ali. Você e a Celinha cuidavam ali da rádio Novo Tempo de Campinas, que fica em Nova Odessa. E eu estava na região, cuidando da pregação do Evangelho em toda aquela região. E um dos lugares que eu faria o trabalho era em Nova Odessa. E aí nós fizemos um plano com você e com a Celinha e fizemos a primeira transmissão de uma pregação bíblica sobre esperança através de uma rádio, de um sistema de comunicação. Foi o primeiro que eu fiz e não sei se foi o primeiro que vocês também coordenaram, mas eu sei que foi uma bênção de Deus, para não falar sucesso, foi uma bênção de Deus, né? Eu vi esse homem pregando ao vivo no meio de comunicação pela primeira vez, minha gente. E tá aí. Que coisa, né, que coisa. Wagner? Mas foi lindo, né? E foi nem faz lindo. tanto tempo assim, né, pastor? Não faz. É melhor a gente não falar o ano. Esse assunto é bom que aí protege os dois. Pastor, vamos voltar no tempo agora. Vamos. O ano é 1986. Uau. Esse ano foi um ano bastante tribulado, um ano de bastante mudança na sua vida. Mas ele começa com um senhor muito feliz. Yes. Sendo sacristão. Eu não consigo imaginar muito bem essa imagem, mas ela aconteceu. O senhor era sacristão da Igreja Católica. E aí, nesse ano, o senhor entrou em contato com a Bíblia do padre. Sim. Os membros ali da igreja não tinham muito contato com a Bíblia na mão, e o senhor pegou a Bíblia do padre e estava dando uma olhada e abriu lá em Êxodo 20. Exatamente. E aí, o seu mundo meio que virou, deu uma caída. Foi, deu uma caída, deu uma virada. Ou uma caída ou uma levantada, né? A gente não sabe muito bem. Primeiro cai, depois levanta, né? Você puxou minha ficha aí, Wagner. Tem coisas aqui, aguarde. Olha, realmente isso aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo, e eu era sacristão, hoje seria ministro da Eucaristia. Eu estava livre durante 2 horas antes da missa, e aí eu estava sozinho dentro da igreja, olhando para as paredes, vendo as imagens, toda aquela cena, e aí senti o desejo de ler a Bíblia. Porque os meus pensamentos me assaltaram e eu comecei a pensar várias coisas assim, quem eu sou, quando eu morrer, para onde eu vou. Essas perguntas que muitas pessoas fazem no seu consciente ou no seu subconsciente. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Aí eu fui lá no altar, tinha aquela Bíblia grandona aberta assim no altar, e eu peguei aquela Bíblia, voltei para a minha mesa e falei, eu vou ler a Bíblia. Então abri assim numa página qualquer, olhei e pensei, essa não. Aí fui para outra, não, essa também não. Eu não sabia o que ler, então eu fechei a Bíblia, fechei os olhos, fiz um tipo de uma reza, de uma oração, pensei positivo, e com os olhos fechados eu abri a Bíblia assim em qualquer lugar e coloquei meu dedo. Quando eu abri assim em qualquer lugar, depois de ter feito um tipo de uma reza, de uma oração, e colocado o meu dedo, aí caiu em Êxodo 20. Aí você imagina o impacto que deu em mim, né? Porque eu comecei a ler aquilo ali, e parecia que alguém estava sentado na minha frente conversando comigo, como estamos aqui. E aí eu fui lendo os textos e logo no versículo 3, 4, 5 e 6 já foi uma bomba, porque dizia assim, não farás para ti imagens e esculturas. Quando eu li aquilo, meus olhos arregalaram assim e eu olhei para as paredes, né? Tinham várias imagens. E eu lendo a Bíblia oficial da igreja, e eu, um dos líderes da igreja, lendo não farás imagens. Aquilo foi um choque. Na sequência dizia assim, e não te encurvarás diante delas. Aí foi um nocaute. Porque eu pensei, bom, tem alguma coisa errada, porque essa Bíblia é a Bíblia oficial. Essa é minha igreja, eu sou um dos líderes, estou lendo que não pode fazer o que a gente faz. E continuei lendo, porque aí abriu o apetite. Claro, porque eu continuei lendo. E embaixo dizia para guardar o sábado. Foi mais um choque, porque... Dois impactos fortíssimos. Nós guardávamos o domingo. O catecismo, no 3º mandamento, fala assim, guardar domingos e festas de guarda. Agora eu estava lendo na minha Bíblia, da minha igreja, dizendo para guardar o sábado. Então aquilo mexeu comigo realmente de uma maneira, eu fiquei pensando assim, se essa Bíblia estiver certa, a minha igreja está errada. E se a minha igreja estiver certa, essa Bíblia está errada. Mas e aí? A partir daí, como é que você fez para poder encontrar essa verdade que você começou a descobrir na Bíblia? O passo seguinte foi assim, eu pensei, a hora que o padre chegar, eu vou perguntar a ele vai ter que me explicar.
Então eu esperei, ele chegou e eu fiz as perguntas do texto para ele. Ao tentar explicar, ele acabou me instigando e motivando a estudar a Bíblia, sem ele querer. E a partir daquele dia eu pensei assim, quer saber? Eu vou estudar a Bíblia a partir de hoje, eu quero saber o que diz a Bíblia. E aí eu decidi estudar a Bíblia. Nesse momento aí de estudar a Bíblia, tem uma história interessantíssima que eu fiquei sabendo, que o futebol teve uma ajuda aí nesse estudo bíblico. Como é que futebol pode levar alguém para estudar a Bíblia? Eu quero entender essa história. Foi um processo, porque tudo isso que eu contei para você aconteceu no domingo. Na segunda-feira, eu trabalhava numa fábrica de confecção de roupas masculinas e femininas. Eu era almoxarife. Almoxarife que trabalha no almoxarifado, obviamente. E aí, na segunda-feira, eu comecei a ler a Bíblia nos intervalos. Aí o mecânico da fábrica foi lá buscar uma peça, viu eu lendo a Bíblia, se interessou e perguntou, ué, você está lendo a Bíblia? Eu falei, sim, estou lendo a Bíblia. Mas você entende? Eu falei, não, não entendo. Ele falou assim, eu posso te ajudar. E esse camarada era testemunho de Jeová. Aí ele me ofereceu o estudo bíblico, eu aceitei. E estudei com ele durante 1 ano. Nesse processo, nesse período, durante esse período, uma costureira ficou sabendo desse assunto e foi até o almoxarifado e falou, Luiz, é verdade que você está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová? Eu falei, é verdade. Mas você ainda é católico? Sim, sou católico. Ela falou assim, eu também posso estudar a Bíblia com você. E ela ofereceu o estudo para mim. Eu falei, e qual é a sua igreja? Eu sou adventista. O nome dessa senhora é Helena. Aí ela marcou o estudo comigo para o sábado. E no sábado me preparei para o estudo bíblico. E a irmã Helena teve um outro compromisso ali de última hora, alguma coisa, e mandou um senhor com a sua esposa, o irmão Carlos Maia. Eles atrasaram, eu tirei aquela roupa, botei um short, chuteira, falei, vou jogar bola, eles não vêm mais. E quando eu estava com a roupa do futebol, e aí entra a sua pergunta, aí eles chegaram. Quando eles chegaram, eu falei assim, olha, nós marcamos as 2, agora são 4. Então agora já não dá mais. E aí eles falaram assim, mas você vai para onde? Eu falei, eu vou jogar bola. Aí o senhor, o Carlos, falou assim, ah, você gosta de futebol? Eu falei, sim, gosto muito de futebol. Ele falou, meus parabéns. Eu olhei para ele e falei assim, ué, o senhor é crente dando os parabéns para mim que gosta de futebol? Ele falou, porque futebol é saúde, é exercício físico, saúde, e a Bíblia fala disso. Aí eu não entendi direito o que ele falou. Eu falei, o quê? A Bíblia fala de futebol? Ele falou assim, futebol não fala. Mais ou menos aí. Mas fala da saúde, do exercício físico. Eu disse, a Bíblia fala de exercício físico? De saúde? Sim, fala. Eu disse, onde é que está escrito? Eu quero ver. Ele falou assim, deixa a gente entrar que eu mostro. Aí eu falei assim, então entra. Eles entraram na sala em pé. Eu falei, cadê o texto? Ele falou assim, antes do texto vamos fazer uma oração. Eu falei, por que tem que orar? Ele falou assim, porque se você vai ler a Bíblia, tem que orar para entender. Eu falei, mesmo? Ele mesmo. E eu pensei, o outro, do livrinho vermelho, que vem na minha casa na quinta-feira, já está aqui há um tempão, nunca fez oração comigo. E esse vai orar, e eu pensei, interessante, esse aqui é diferente do outro. Você começa a comparar, né? Falei, gostei desse pessoal. Aí eles sentaram, eu falei assim, antes do texto bíblico, me dá um minuto. Aí fui lá na cozinha, peguei uma garrafa de café, as xícaras, e voltei para servir um café para eles. Quando eu fui servir um café, o seu Carlos falou assim, olha, muito obrigado, todo educado, estamos satisfeitos e tal. Falei, mas um cafezinho não altera nada, né? Ele falou assim, não, mas eu não bebo café. Eu disse, e por que o senhor não bebe café? Aí ele foi me explicar sobre o café, a saúde, o cuidado com o corpo, os princípios de saúde, e falou assim, olha, a gente não bebe café. Rapaz, eu fiquei impressionado, falei, como você não bebe café? Quem no Brasil não conheço ninguém café? que não beba café. Ele falou, pois eu não bebo, esse pessoal aqui não bebe, nós não bebemos café. Eu falei, não, me conta, por quê? Me fala o café. Esse homem começou a falar mal do café, mas falou tão mal do café, que eu fiquei com raiva do café. Ali já pronto. Eu falei, mas que raio de café é esse? Eu tomava muito café. Eu falei, ok, o senhor não bebe café por isso? Ok, tá bom. Então, a partir de hoje, eu também não bebo mais café. Peguei a garrafa ali com café, fui no banheiro, abri a garrafa, joguei o café no vaso sanitário, dei descarga e falei, ok. Desde aquele dia, Wagner, até hoje, eu nunca mais bebi café. E aí, então ele mostrou o texto da saúde e já emendou com a volta de Jesus. E aí ele foi entrando. Ele foi esperto. E quando eu vi, tinha passado 1h30. E o futebol, adeus. Eu de chuteira e de shorts. Ô pastor, eu falei que 1986 era esse ano emblemático. Foi exatamente esse ano. Porque aí, assim, olha, o que eu fiquei sabendo é que o senhor fez 5 estudos bíblicos. Exatamente. Eles foram à minha casa 5 vezes.
Essa foi a primeira, depois mais 4 sábados. Quando eles completaram 5 idas à minha casa, a coisa era tão clara, porque eles faziam oração antes, abriam a Bíblia e tinha um detalhe. Ele dava a Bíblia dele para eu ler. Ele dizia assim, segura a minha Bíblia e leia. Aí, porque eu estava com uma grandona na mão. Ele falou, essa é muito pesada, guarda essa. E deu a dele para mim. E eu, então, lia na Bíblia dele. Ele citava os textos de memória, Wagner. Ele falava assim, abra a Bíblia em Mateus 24, 30 e 31. Aí eu abria, ele falava, leia. Eu lia, ele explicava. Agora abra em Apocalipse 1, verso 7. Eu abria, ele leia, eu lia, ele explicava. Era uma máquina. Era parente do Leandro Quadros. Devia ser. Era uma máquina, um verso atrás do outro. E eu fiquei olhando para a cara dele e pensei assim, esse camarada deve ser, esse pessoal deve ser o chefe da igreja. Eles devem ser os comandantes da igreja, sabem tudo. Mas na verdade, Wagner, o problema era outro. Você quer saber quem era esse camarada? Quero. Quer saber? Tô querendo. Então no próximo Identidade eu falo. O pessoal vai desligar a televisão, por favor, pastor. Você quer saber agora? Agora. Ele era analfabeto. E com esse conhecimento todo da Bíblia. Era analfabeto. Veja, ele não tinha estudos, não tinha, na verdade, eu falo assim, analfabeto, para você entender que ele não tinha nenhuma formação. É o que a gente chama de analfabeto funcional. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Então ele dava a Bíblia para eu ler. Era uma pessoa muito simples. E aí eu falei, puxa. Agora, aí o senhor, depois dessas 5 visitas aí, implorou para ser batizado na igreja adventista. Porque, veja, para um bom entendedor, meia palavra basta. Claro. Quando chegou no 5º estudo bíblico, eu falei assim pro pessoal, pros 3, falei, olha, eu já entendi. Claro, não sei tudo, mas eu já sei o caminho, já peguei o fio da meada. Eu disse assim, ó, eu quero ser adventista. E não foi uma decisão meio apressada? Eu acho que foi apressada, mas eu acho que existem situações que são diferentes. Agora, pressa é uma coisa que está meio comum aí na sua vida, né, pastor? Ó, vou dizer uma história aqui. Diga. O senhor se converteu, não sei quanto tempo tinha aí de convertido, e o senhor decidiu ir para Aparecida do Norte, a cidade que é conhecida como o Segundo Vaticano. São 36 mil habitantes. 36 mil habitantes. E não existia nenhum adventista. Não havia. O senhor não era pastor da igreja adventista não era. ainda e foi lá ser evangelista. Eu era como se fosse um missionário. Como assim? Não podia escolher um lugar um pouquinho mais tranquilo para começar, pegar uma experiência? É que a razão pela qual eu fui Aparecida tem um motivo, tem alguma coisa que vem por trás. A pessoa que me batizou se chama Alcides Campo Longo. E o pastor Alcides Campo Longo é um evangelista. Então ele me batizou e me convidou para trabalhar com ele. Então eu era um auxiliar dele. De auxiliar de padre, passei a ser auxiliar do pastor. Só que agora eu era o que a gente chama de obreiro bíblico. É um missionário. Eu fazia parte da equipe do pastor Alcides Campo Longo. E ele foi me ensinando a fazer esse tipo de trabalho missionário. E um dia eu estava andando nas ruas do Conjunto José Bonifácio e eu fiquei incomodado com uma coisa, Wagner. As pessoas que eu dava estudo bíblico, que eu ensinava a Bíblia, elas aceitavam e vinham para a igreja. Mas a minha família não aceitava. Imagina, eu estava ganhando, entre aspas, o mundo inteiro e perdendo minha família. Aí naquele dia eu estava andando nas ruas do Conjunto José Bonifácio, em Itaquera. Eu parei na rua, olhei para o céu e falei assim, ô Senhor, de maneira assim bem informal, como meu amigo, né? Falei, Senhor, o Senhor conhece minha família? Aí eu imaginei Deus falando, claro que eu conheço sua família. Eu falei, bom, se o senhor conhece minha família, eu quero fazer um pedido. O senhor pode converter minha família? Porque todas as pessoas que eu falo de ti, as pessoas aceitam. Mas minha família não aceita. O senhor poderia converter minha família? Falei, se o senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. O senhor converte minha família e eu prometo montar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Se o senhor converte minha família, eu prometo ir a Aparecida do Norte e plantar tua igreja lá. Se eu converte minha família, eu prometo pregar o evangelho em Roma. Passaram 5 anos dessa oração. Aí, dos 7, 6 se converteram. Quando eles se converteram, eu pensei, puxa, Deus respondeu minha oração. Agora eu tenho que formar uma equipe com eles e ir para Aparecida. O senhor se converteu e o senhor decidiu ir para Aparecida do Norte, a cidade que é conhecida como o Segundo Vaticano. São 36 mil habitantes. 36 mil habitantes. E não existia nenhum
adventista. Não havia. O senhor não era pastor da igreja adventista não era. ainda e foi lá ser evangelista. Eu era como se fosse um missionário. E aí, a sua estratégia foi a seguinte: o senhor descobriu que na cidade, no meio desses 36 mil habitantes, existia um ex-adventista. Exatamente. E o senhor foi atrás dele para começar o trabalho. Exatamente. Como é que o senhor foi encontrar, sem pista nenhuma, esse ex-adventista no meio de 36 mil habitantes? Como é que eu descobri que existia um ex-adventista lá? Eu fui ao culto da nossa igreja na cidade de Guaratinguetá, que é a cidade vizinha, Aparecida. E terminou o culto, um membro da igreja falou assim, olha, eu conheço um ex-adventista em Aparecida. Visita ele. Pode visitá-lo? Sim, posso. Ele falou, anota o nome aí, Arlindo. Anotei, Arlindo. Arlindo do quê? Ele falou, eu não sei o sobrenome, só sei Arlindo. Não sabe nem o sobrenome. Eu falei, me dá o endereço. Ele falou, eu também não tenho endereço. Eu falei, então me diga o bairro. Ele também não sei o bairro. Eu falei, engraçado, você quer que eu visite no meio de 36 mil pessoas o Arlindo e você não sabe dar o endereço dele? Ele falou assim, mas é um ex-adventista. Eu falei, ok. Então depois eu olhei para o céu e falei, ô Senhor, eu tenho aqui o nome do Arlindo. O senhor conhece o Arlindo? Eu acho que o senhor conhece. O senhor poderia me levar à casa dele? E eu falo imaginando Deus falando, sim, eu posso, mas tem que ser hoje, eu quero ir, hoje é sexta-feira. O senhor me leva lá? Eu imaginando Deus dizendo assim, claro, eu te levo. Falei, então eu vou sair, eu não sei para onde eu vou, eu saio, o senhor vai me dirigindo. E eu gosto muito disso. Mas eita fé grande, hein? Eu gosto disso, Wagner. A minha vida é assim. Muitas vezes eu gosto de sair e falar, Senhor, me dirija. Agora é com para o mim. senhor. Aí pensei assim, quem conhece a cidade é carteiro ou taxista. Eu vou procurar um dos dois. Fui andando tentando achar um carteiro ou um taxista. Quando eu cheguei na rodoviária, tinha um ponto de táxi. A rodoviária de Aparecida é redonda. Redonda, e tem o ponto de táxi ali. Eu fui no taxista. Falei, amigo, qual é o bairro maior, que tem mais gente, que mora mais gente aqui na cidade? Ele falou, é aquele ali, ó, do lado de lá, da linha do trem, você passa por aqui, chama Ponte Alta. Aí peguei uma rua, era sexta-feira. Andei a rua, não tinha ninguém na rua. Porque sexta-feira eles estão montando as barracas e preparando para o fim de semana. Andei a rua inteira, não tinha ninguém, tudo fechado. Aí virei à esquerda, numa outra rua. E quando cheguei no final dessa outra rua, não no final, do meio para o fim, tinha um grupo de rapazes jogando baralho, fumando e bebendo. De shorts, sem camisa, ali e tal. Sexta-feira. Aí eu cheguei perto, falei assim, com licença, senhores, uma pergunta. Alguém de vocês aí conhece um tal de Arlindo? Aí um deles levantou, sem camisa, shorts, cabelo longos, olhos vermelhos, mal encarado, olhou assim para mim e falou assim, por quê? O que você quer com ele? Falei, não é nada, eu só queria saber se você, o pessoal, conhece um tal de Arlindo por aqui. Ele falou assim, mas o que você quer com ele? Eu falei, você conhece o Arlindo ou não conhece? Porque se você diz que conhece, eu digo o que eu quero. Se você diz que não conhece, não interessa o que eu quero. Aí o camarada falou assim, eu sou Arlindo. Eu olhei assim para a cara do cidadão, falei, você é o Arlindo? Sim, eu sou o Arlindo. Aí eu estendi a mão assim e falei, muito prazer, Arlindo. Meu nome é Luiz. Eu tenho um recado para você. Ele falou assim... Mas você não ficou na dúvida se era esse Arlindo Não, mesmo não, ou era outro? a dúvida veio depois. Ah. Eu falei, eu tenho um recado para você. Ele falou, qual é o recado? Eu falei, não, o recado é muito sério. Não pode ser aqui. Tem que ser na sua casa. Ele tomou um susto e falou pro pessoal, dá licença um pouquinho. Aí me levou na casa dele, era naquela rua, um pouco mais para frente. Chegamos na garagem da casa dele, ele falou assim, qual é o recado? Eu falei, tem que chamar sua esposa e sua família. Aí eu entrei na sala da casa dele, ele chamou a Maria, a Alessandra e o Israel, os filhos e a esposa. Vieram à sala, sentamos todos assim como estamos sentados aqui. E ele falou assim, ô Maria, esse aí disse que tem um recado para mim de vida ou morte e tal, queria falar para a família. Então vai, fala logo, porque ele estava nervoso já, né? Claro. Eu falei assim, antes de falar o recado, eu quero fazer uma pergunta. Você já foi adventista? Porque eu queria saber se eu estava com o Arlindo certo. Ou se a mensagem eu falei para ele também. Vai que era um Arlindo errado, né? Uhum. Você já foi adventista? Ele falou assim, já. E quanto tempo você está afastado da igreja? Ele falou, há 20 anos. Eu disse, então, Arlindo, eu tenho 2 recados para você. Primeiro recado, suas férias espirituais de 20 anos acabaram hoje. Ele olhou assim para mim e falou, não entendi. Eu vou explicar. Você não está afastado da igreja há 20 anos? Sim, estou. Então, a partir de hoje você não está mais, entendeu? Ele não. Eu falei, a partir de hoje você voltou para a igreja. É isso que eu estou falando, você já voltou para a igreja. Ele sorriu e falou assim, quer dizer que eu voltei para a igreja? Eu falei, voltou. Ele falou assim, e qual é o segundo recado? Eu falei, o segundo está aqui na Bíblia. Abri a Bíblia em Romanos 13.
versos 11, 12 e 13. E li para ele assim: vai alta a noite e vem chegando o dia, e já é hora de despertares do sono, porque a salvação está mais perto agora do que quando no princípio crestes. Aí parafraseei o texto, expliquei para ele, falei: esse é o segundo recado. E o segundo tem a ver com o primeiro: suas férias acabaram. Ele olhou assim para ele, sentiu o peso da palavra, aí ele olhou para mim, disfarçou, sorriu, sorriso sarcástico, e falou assim: quer dizer que eu voltei para a igreja? Falei: voltou. Ele falou: e onde é que tem igreja adventista aqui para eu voltar? Ele sabia que não tinha, né? Eu falei: aqui não tem igreja adventista. Então, como é que você quer que eu volte? Eu falei: a igreja vai começar na sua casa. Ele falou: aonde? Eu falei: aqui na sua casa. Mas aqui não dá. Claro que dá. Não, mas não dá. Claro que dá. Eu falei: quer ver? A primeira reunião é hoje, já estamos fazendo a primeira reunião. Ele olhou para Maria e falou assim: Maria, o que você acha? A Maria falou: não sei, você que sabe. O Arlindo ficou impressionado e ele falou assim: mas aqui não dá, não tem espaço, não tem cadeira, não tem não sei o quê. E eu dizendo: não, mas dá, a gente pode organizar e tal. E ele: Maria, você, a Maria, você é Arlindo. Resumindo, eu falei assim: é o seguinte, então tá decidido. Hoje é sexta-feira, na próxima quarta eu venho aqui para fazer a primeira reunião. E assim começou, na casa do Arlindo, na garagem da casa dele, nós começamos o núcleo da Igreja Adventista. E aí você pregava para mais ou menos umas 35 pessoas. Na primeira noite foram 35 pessoas. E depois isso foi aumentando, foi para 110. aumentando. Aí nós saímos da garagem do Arlindo, fomos para um salão, fizemos uma série completa durante um ano, e depois de preparar as pessoas, nós marcamos a data do batismo e batizamos. O primeiro batismo foi dia 26 de setembro de 92. Você acha que nesse dia do batismo nós batizamos 5 pessoas ou mais? Olha que eu não sei desse número, mas foi Mas você acha que que foi mais? Foi você que estava fazendo a série de conferências, foi bem mais. Foi mais. Você acha que batizamos 10? Não, ou mais. 20? Mais. 30? Acho que mais. 40? Por aí. 50? Acho que pelos 40. No batismo, dia 26 de setembro de 92, nós batizamos 119 pessoas. É muita gente. Amém? Amém. E o primeiro a ser batizado, sabe quem foi? O Arlindo. O Arlindo, que já Arlindo. tinha voltado na igreja naquele dia. Sim, assim. E aí ele, depois batizamos a família. Pastor, o senhor contou essa história muito bonita e de toda a bênção e proteção de Deus. Agora, eu tenho certeza que não foram momentos fáceis. Não foram. Não foram momentos fáceis. Porque assim, o senhor tinha o apoio de um empresário, mas era uma quantia ali que o senhor tinha. Teve um momento, Wagner, quando a gente saiu da garagem e fomos para o salão, eu precisava de cadeira, precisava de bancos, precisava de som, precisava de tudo isso para fazer uma reunião digna. Então, quando alugamos o salão, eu peguei meu salário e comprei tábuas, e martelo e prego, e eu e alguns amigos fizemos os bancos do salão. E o dinheiro não dava para comprar muitas tábuas, então meu salário era pequeno. O salário de pastor adventista é pequeno. É pequeno, mas é abençoado, então dá para viver. Mas naquele tempo eu era missionário, ganhava menos ainda. Mas eu usei o dinheiro para isso, todo o meu dinheiro, o salário inteiro. E comia o quê? Aí eu tinha comida em casa ainda, eu pensei, isso aqui ainda dá para aguentar. Eu usei meu dinheiro para comprar as tábuas. E assim foi, só que depois de 2 semanas, aí eu já não tinha dinheiro e ainda faltavam mais 2 para eu receber o próximo salário, aí acabou a comida em casa. A comida que eu tinha acabou. E acabou tudo, acabou arroz, acabou tudo, acabou sal, acabou tudo, bolacha, tudo, leite, acabou tudo. Não tinha nada para comer. E como em Aparecida ainda não tinha adventista, porque isso foi antes do batismo, eu pensei, eu não vou pedir comida para as pessoas que estão vindo estudar a Bíblia comigo, né? Eu falo de um Deus todo-poderoso e chego e digo, gente, eu não tenho comida. Não faz sentido, né? Eu pensei, eu não vou pedir. E tal, eu vou orar para Deus, Deus vai me ajudar. E eu me lembro que eu me ajoelhei, um dia orei a Deus. Passou um dia, não comi nada durante o dia, só tomando água. Aí veio o segundo dia, também nada. Nem Deus mandou comida, nem eu comi água. E visitando o povo durante o dia. E só com água, né? Aí passou o segundo dia. Aí veio o terceiro dia e novamente não tinha nada para comer. E no terceiro dia eu passei com água outra vez. Não tinha pão, era água pura. E aí veio o quarto dia. No quarto dia eu não tinha mais força para andar, ficar caminhando por aí. Então eu falei, Senhor, hoje eu não vou fazer visitas, hoje eu vou ficar aqui em casa e vou ficar orando. Hoje eu vou me ajoelhar aqui e falar contigo. Me ajoelhei e fiquei conversando com Deus. Falei, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá comida. Aqui eu desmaio, aqui eu morro, o Senhor vai ter que vir aqui e resolver meu problema. Wagner, durante a oração, alguém bateu a porta do meu apartamento. Abri a porta, era um irmão adventista da cidade de Guaratinguetá. O nome dele é Elias Sliba. O irmão Elias chegou e falou assim, ô Luiz, tudo bom?
Eu falei assim, tudo bem, graças a Deus. Ele falou assim, eu estou vindo de Mogi das Cruzes. E eu sou vendedor, ele trabalhava com vendas. E eu ganhei uma compra aqui de um cliente, ele me deu uma compra para ajudar alguém pobre, carente. E eu sei que você está fazendo um trabalho bonito aqui em Aparecida. Talvez você conheça uma família carente, que está precisando de comida, de uma compra. E eu passei aqui, o que você acha? Ajuda? Eu olhei para ele e falei assim, como é? O senhor está me dizendo que o senhor trouxe uma compra para eu dar para uma família carente. É isso mesmo, é isso mesmo. Se você não precisar, eu levo para Guaratinguetá. Eu falei, não, peraí, calma. Eu conheço alguém que está precisando. Ah, você conhece? Sim, eu conheço. E quem é? Quer que eu leve de carro lá com você e tudo? Eu falei, não precisa, sou eu. Ele olhou assim para mim e falou, você? Eu falei, sim, sou eu. Vou te contar uma história. E contei a história toda para ele. E falei assim, eu estava de joelhos aqui, orando para Deus mandar um anjo e fazer um milagre. E você é o milagre. Aí, Wagner, ele começou a chorar e eu também. Foi assim, emocionante. Nós choramos como duas crianças. Eu, porque Deus havia respondido a minha oração. E ele porque estava sendo instrumento de Deus. E depois que ele chorou, nós choramos e tal, eu percebi que ele estava aflito, queria falar alguma coisa. Ele falou assim, pastor, Luiz, eu não era pastor, Luiz, eu vou te falar uma coisa. Lá na minha igreja, eu estou sem nenhum cargo, nenhuma função. E sabe, Deus me usou hoje. Eu achei que Deus não estava me querendo para trabalhar na obra dele. Eu estava me sentindo meio que abandonado assim e tal. Até pensei em deixar a igreja. Mas hoje Deus me usou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair de Guaratinguetá com a minha esposa e a minha filha e virei para Aparecida ajudar você. Ganhei a compra, que durou 2 meses. Veio o próximo salário, eu não gastei, economizei, usei a compra que ele me deu. Esse homem com a esposa e a filha, a esposa Rosa e a filha Josane, vieram para Aparecida para me ajudar. A filha cantava e tocava piano. A esposa dele, experiente na igreja, ele também. E eles passaram a me ajudar em Aparecida. Para você saber, hoje, sabe quantos pastores adventistas saíram de Aparecida, se converteram lá? 5 pastores. Agora, pastor, o senhor apresenta o Arena do Futuro, programa que todo mundo conhece. O que as pessoas não sabem no Brasil é que o Arena do Futuro também existe na versão em espanhol, Decifrando El Futuro. El Futuro. Então o senhor prega em espanhol também. Sim. Então o senhor prega nessas 2 línguas. Exatamente. E o senhor é a pessoa responsável pelo departamento de evangelismo para todos os países da América do Sul. Exatamente. O desafio é maior ou menor do que converter a Aparecida? Olha, você me fez uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta, mas claro que geograficamente é maior, sem dúvida. Agora veja, em Aparecida nós tivemos vários obstáculos além desse, né? Você talvez não saiba, Wagner, que lá eu fui agredido 2 vezes, fisicamente. Foi realmente uma batalha, mas Deus deu a vitória e lá está a igreja. Agora hoje eu trabalho na América do Sul. Hoje eu trabalho em 8 países da América do Sul. Então eu tenho um país que é o Brasil que fala português e 7 da fala que falam espanhol. E Deus tem abençoado grandemente esse trabalho na América do Sul. Grandemente, mas grandemente mesmo, porque Amém. O número de pessoas que aceitam essa verdade é enorme, principalmente por causa do seu programa de televisão. Os frutos aqui na Novo Tempo são enormes. Deus seja louvado. E tem várias coisas interessantes no programa, pastor. Uma coisa que sempre é uma curiosidade, acho que o pessoal em casa também tem essa curiosidade. De onde vem essa história de o senhor falar um nome? O senhor está lá pregando e de repente o senhor fala... Ô, Paulo! Ô, seu Pedro! É você aí mesmo. Você que está aí. E aí você fala o que a pessoa está fazendo. E a pessoa está fazendo mesmo. Está fazendo mesmo. Como é que isso funciona? Bom, primeira coisa que eu quero falar para você que não é revelação. Deus não fala. Não é revelação, antes que alguém pense. Veja, eu viajo 8 países, eu trabalho pregando o evangelho nesses 8 países. Eu conheço muita gente, Wagner. E sei a história de muita gente. E sei também a história daquela mulher que chega e fala, pastor, faz um apelo para o meu marido. Eu falei, qual o nome dele? Ah, o nome dele é Jacó. Ok, aí eu marco Jacó. Tá anotadinho ali. Então, às vezes, eu não trago nada anotado, mas como eu conheço muita gente, então na hora que eu estou pregando, aí eu lembro de alguns desses nomes. Então, às vezes eu digo assim, Pedro, Jacó, Felipe, Maria, você, seu Antônio, que está no hotel agora, acabou de chegar. Por quê? Porque eu conheço muitas histórias assim. Então, quando eu digo muitas vezes pensando em alguém. Mas às vezes eu miro num Antônio e acerto uns 30. Claro, porque é normal. É normal. O pessoal está na mesma situação não ali. É? Então é basicamente isso. Agora, às vezes eu cito nome que eu não conheço. Eu aproveito o embalo e digo assim, bom, eu vou jogar uma Maria aqui, vou colocar aqui uma Toninha, né? Vou jogar aqui uma Toninha.
Aí eu acrescento alguns nomes por minha conta e geralmente dá certo. E dá certo. Geralmente dá certo. E o senhor tem um talento também, falando dos programas, tanto da rádio e na televisão, que o senhor fala de profecias de um jeito muito fácil, mas é um assunto super complexo. Super complexo, difícil, muito difícil. Falar de profecias realmente é um desafio. Mas Deus tem nos dado a graça, porque o diferencial, na minha maneira de ver, está no fato de que eu trabalho não só na TV, mas eu estou em contato com as pessoas. Então eu sei qual é a dificuldade que as pessoas têm para entender a Bíblia. E também, como eu não nasci no lar adventista, eu vim de fora. O senhor passou por essa experiência. Eu sei exatamente o que as pessoas passam. Por isso a gente procura trazer aquele assunto complexo numa linguagem mais simples e de uma maneira mais coloquial para que as pessoas entendam. Aí uma criança entende, um analfabeto entende e um PhD também entende. Vamos lá para as perguntas do pessoal que mandou aqui. A Paula Delili. Pastor Luiz, como você se sente ao ver os resultados, os frutos que são colhidos no decorrer da sua missão? Ela conta que uma vez o senhor citou o nome dela, por exemplo, Paula, no programa, e falou: uma jovem chamada Paula estava precisando tomar a decisão de consertar a sua vida. Ela realmente precisava mudar algumas coisas, e apesar do susto que ela tomou, que o cara fala o nome dela na televisão e o que ela está precisando fazer, disse que foi o melhor presente de aniversário que ela já recebeu, porque era aniversário dela ainda por cima. Uau! Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Alguém uma vez perguntou assim: pastor, quanto que ganha um pastor adventista? Eu falei: pastor adventista não tem salário, nós temos ajuda de custo, ok? Ajuda de custo. Eu falei: agora você quer saber qual é o salário de um pastor? Qual o meu salário? É ver uma pessoa entregando a vida a Jesus. Várias vezes eu estou batizando uma pessoa e às vezes estou chorando. As pessoas não sabem, eu dou uma disfarçada. Agora, pastor, são tantas histórias. A gente assiste Anjos da Esperança, Anjos em Ação uma vez por ano, parece que é a Arena da Esperança. Arena em Ação. Arena em Ação. Mesmo assim, ainda emociona. Wagner, são muitos. Não, emociona porque cada caso é um caso diferente. Cada história é distinta, é única. Por exemplo, vou te contar um fato. Eu estive recentemente em São José do Rio Preto. E depois fui para uma cidadezinha chamada Viradouro. Eu cheguei lá e me deparo com uma história de uma pessoa, o Rony. O Rony tomou a decisão e falou assim: pastor, eu quero que você me batize. Eu falei: claro, te batizo, esse fim de semana, sim. Ele falou: eu já frequento a igreja há 5 anos, disse o Rony. Só que eu estava esperando você chegar aqui para você me batizar. Aí eu batizei. Quando eu fui batizá-lo, ele falou assim: eu vou te falar uma coisa, eu me converti assistindo Arena e os seus DVDs. Agora, pastor, sabe quantas pessoas eu já trouxe para Jesus e para a igreja? Eu falei: não, 8. Esse camarada já tinha levado 8 pessoas a Jesus. Os 8 já eram membros da igreja e ele ainda não. Você vê, é uma história única. Claro. Então, quando eu fui batizá-lo, aí ele chamou os 8 que vieram do lado do batistério. Que emocionante. Você imagina isso? Claro. Então, não tem como, né? Então, a gente se emociona. Eu estava no aeroporto de Brasília. Aí fiz o meu check-in e estava indo para o embarque. Quando eu estava indo, vi uma senhora de uns 60 anos e ela vinha correndo, mas literalmente correndo, e gritando: pastor, 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 pastor. Pastor, devia ter outros pastores por ali, né? Aí ela falou: pastor Luiz, aí era comigo. Eu parei, olhei, ela vinha correndo, fiquei com medo dela cair, sei lá o quê. Ela vinha correndo e quando eu parei, que ela chegou, ela pulou no meu pescoço. Aí estava ofegante ali e tal, respirou um pouco e falou assim: cheguei mais perto. Não é uma delícia você... Ela me agarrou aqui, uma senhora, que tem idade para ser minha mãe, cheguei mais perto e começou a chorar, e eu também comecei a chorar junto com ela. Eu pergunto para você, Wagner, isso é ou não é o maior pagamento, o maior salário de uma pessoa que prega o evangelho? Com certeza. Eu não sei quando eu vou ver essa mulher mais, mas eu quero vê-la no céu. Ô pastor, esse é o salário. Essa história do Chega Mais Perto, que a irmã Paz aí chegou muito perto, de onde vem a inspiração para isso? Como é que surgiu? O Agostinho Tivonda, eu espero, Agostinho, que eu estou falando certo, Tivonda Caquepa, ele quer saber de onde o senhor tirou essa história de Chega Mais Perto. Deixa eu te falar uma coisa. Eu assistia os programas de televisão, os programas evangélicos, e eu achava o apresentador muito distante do telespectador. Aí quando eu vim para a televisão, eu falei: não, eu tenho que quebrar essa frieza, essa distância. Mas como vou quebrar? Como é que alguém vai me assistir durante 1 hora, que o Arena era 1 hora, agora é meia hora? Ou a pessoa está muito interessada, ou a pessoa não tem o que fazer, ou o programa é extremamente bom. Então eu pensei assim: Senhor, me dá uma ideia, como é que eu faço?
Então aí eu comecei, falei, eu tenho que fazer o programa, eu não posso fazer só um discurso, eu tenho que fazer um programa interativo, conversar com as pessoas. Aí um dia eu falei assim, eu quero te falar uma coisa muito importante. Aí eu pensei, vai que essa pessoa está distante, está lá no quarto só escutando minha voz. Aí na hora, Deus me deu a ideia. Falei, vamos fazer o seguinte, chega mais perto. Só que o chega mais perto que eu falei tinha 2 sentidos. Eu queria que o câmera desse um zoom na minha cara, porque eu queria que as pessoas prestassem atenção no que eu estava falando. E aí, na mesma hora, falando assim, pensando, chega mais perto. Ou seja, você que está no sofá, levanta, vem cá. Você que está no quarto, para um pouquinho, vem aqui e tal. Aí, eu fiz isso uma vez informalmente. Aí alguém falou assim, pastor, que legal isso que você fez. Falei, ficou bom? Falou, ficou. Falei, então vou fazer outra vez. Aí começamos a fazer. Chega mais perto, vem cá, quero falar com você, olha aqui nos meus olhos. Vem cá, segura na minha mão e tal. Esse segura na minha mão não é nada assim, como se fosse uma superstição, não é isso. É um carinho, é falar assim, ó, eu sou seu amigo, você é meu amigo, vem cá. Não tenha medo, chega mais perto e tal. E sabe que isso foi quebrando várias barreiras. E as pessoas me mandam foto na frente da televisão dizendo, pastor, tá vendo? Cheguei mais perto. E hoje, quando eu vou tirar foto, as pessoas querem tirar foto assim. Como que é chega mais perto em espanhol? Como é o slogan? Acércate. 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 Ou vem mais cerca. Ou acércate um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vem mais cerca, não tenha medo. Aí, vamos. Que ótimo. Mais uma pergunta aqui, o Císer Freitas. Pastor, o que mais te marcou durante todo o teu ministério? Tem uma história? Pode compartilhar essa experiência com a gente? É difícil selecionar uma, Wagner. É difícil. Eu acho que de todas as histórias, eu selecionaria a história dos meus pais. No dia do batismo deles, entramos os 5 pastores. Os 5 para batizar os nossos pais. Foi lindo. Foi lindo. A gente, na verdade, a gente estava assim meio impactado. Nós estávamos tão impactados que a gente não acreditava que eles estavam ali. Agora, o senhor acabou de fazer nesse ano, no segundo semestre, uma série especial aqui, o Esperança Viva. O Esperança Viva, na TV exatamente. Novo Tempo. Eu estava lá no primeiro dia, no domingo, a Teru e eu, a gente fez a abertura da primeira noite. Sim, me lembro, claro. Eu não sei se o senhor se lembra, mas eu fiz uma pergunta para o senhor. Eu estava lá com a Teru e estava na contagem regressiva ali para entrar ao vivo. Eu falei assim, pastor, o senhor ainda fica nervoso quando vai começar um ao vivo? Quando vai subir no púlpito, dá uma emoção ainda ou é uma coisa muito comum? Queria que o senhor respondesse isso para mim. Respondeu lá, mas ninguém estava assistindo. Sim, Queria que o senhor respondesse agora, e essa também é a dúvida da Norma Amarila. Como é que é, mesmo entrando ao vivo tantas vezes, gravando tantas vezes, pregando tantas vezes, ainda dá emoção? Wagner, ainda dá. Eu vou te falar que algumas vezes eu entrei sem sentir nada. Várias vezes já entrei sem sentir nada. Tanto em grandes eventos, quanto em pequenos eventos, quanto na TV. Às vezes que eu entrei seguro de mim mesmo, foram as piores programações que eu fiz. Estou abrindo meu coração para você. Eu já entrei em estádio de futebol para pregar, porque eu prego também em vários estádios, e já entrei para pregar em ginásios, em auditórios, em salões, em igrejas. Já passei pela experiência de entrar várias vezes, assim, 100% tranquilo. Foram os piores momentos que eu senti. As pessoas não sabem disso e não sentem isso, mas eu senti. Deus estava me dizendo alguma coisa. Não é que eu deixei de confiar em Deus, mas eu confiei em mim. E aí está um erro que nós não podemos cometer. Tinha uma coisa que eu ia falar no final da entrevista, mas não tem como não falar agora. A gente está planejando isso há muito tempo, porque o senhor tem uma agenda super complicada e queria parar esse momento e conversar com o senhor há um tempo e, gentilmente, aí o senhor abriu esse momento para conversar com a gente. E eu comecei a falar com todo mundo. Falei, o que você acha que é o segredo do Pastor Luiz? Qual é o segredo do sucesso do Pastor Luiz? Eu trabalho numa emissora de televisão. Claro. É um programa que tem um destaque na nossa grade, é um programa que traz um resultado enorme na nossa grade. Eu perguntei para um monte de gente, profissional da área de televisão, os coordenadores lá da televisão. O que você acha que é o sucesso do... Por que o programa do Pastor Luiz é tão bom? Não tem nada demais, né, pastor? Não. É um cenário, tem cenários na e televisão... uma mensagem bíblica. Tem uns cenários na televisão que são mais bonitos, tem Com outros certeza. que são menos. É isso mesmo. O senhor é um pastor, como existem tantos outros, outros. claro. O senhor vai lá e fala. Qual é o segredo do Arena do Futuro? Todo mundo respondeu uma coisa só. O senhor quer ouvir? Eu acho que seria interessante. Não, vai ser o próximo Identidade. Parabéns. Estou usando a mesma estratégia. Todo mundo disse uma coisa só. Eu não ouvi outra resposta. Eu devo ter ouvido umas 5, 6 pessoas. O segredo do Pastor Luiz é a relação que ele tem com Deus. Essa é a diferença. Amém. Então, embora as pessoas não consigam, talvez, perceber
as vezes que não deram certo, porque o senhor entrou seguro de si mesmo, mas as pessoas conseguem perceber todas as vezes que deram certo e elas não atribuem esse sucesso ao senhor. Deus seja louvado. Porque, Wagner, esse é o grande foco do meu ministério. É que Deus seja exaltado, porque eu tenho consciência de que Deus pode fazer tudo o que Ele está fazendo sem mim. E sei que Deus pode fazer tudo o que Ele faz sem nenhum de nós. O privilégio é nosso. Aí está. Por que nos escolheu? Por duas razões. Sabe por que Deus escolheu você e a mim? Porque estamos juntos aqui agora e podemos falar de outros? Não porque somos os melhores. Nós não somos os melhores. Mas quando Jesus chama alguém para uma missão de evangelização, Ele chama com dois propósitos. Número 1, Ele quer salvar a pessoa que Ele chamou. E número 2, Ele quer usar você para salvar os outros. Tem um quadro aqui no Identidade Geral que a gente poucas vezes consegue fazer e hoje a gente vai conseguir fazer. Sabe qual é o nome? Qual é o nome? Porta-retrato. Ai. Olha, pastor, é o seguinte, eu tenho fotos aqui, viu? Eu tô vendo que você tá munido de muita coisa aí. Uma vez, lá nessa série de conferências que o senhor contou, que a gente começou lá, eu lembro que o senhor contou uma história de uma mulher que tinha sonhado que o senhor estava na praia. Exatamente. E aí o senhor perguntou para ela assim... Você tem boa memória, hein, Wagner? O senhor perguntou assim, mas eu estava vestido como na praia? Ela, de terno e gravata, eu nunca vi o senhor com outra roupa. Então, se você nunca viu o pastor Luiz com outra roupa, ele vai pra praia. Olha, esse camarada conseguiu uma foto. Mas não tô de sunga. Não tá de sunga, tava comportado. Tava comportado e tava flutuando pelo jeito. O senhor é super descontraído, né, pastor? Muito. Inclusive com a minha família, com a minha esposa e as nossas filhas. E eu acho que isso não é difícil de perceber. Não é uma coisa assim que a gente vê o pastor Luiz de terno e gravata e a gente imagina, não, ele deve ser um cara chato. Um cara chato, um cara distante. Não, dá pra ver que o senhor tem essa... Sabe por quê, Wagner? A alegria é um fruto do Espírito. E a alegria do Senhor é a nossa força. E eu estou falando de um Jesus não morto. Estou falando de um Jesus vivo. Então, eu devo sempre falar com alegria. E quem é essa senhora aqui? Ah, meu amigo, pensa numa mulher santa. Essa é minha mãe. Falar da minha mãe emociona, viu, Wagner? Porque aí é o seguinte, o que eu sou hoje, eu devo à minha mãe e ao meu pai. Do ponto de vista horizontal, humano, né? A minha mãe, eu considero minha mãe uma adventista desde berço, mas ela só se tornou adventista em 2008. Assim, membro. Só que os princípios dela são os mesmos são antigos. De sempre. Se você sentar com a minha mãe para conversar, é uma faculdade que você faz. Que mulher de Deus a minha mãe. Não dá para imaginar viver sem ela. E eu quero aproveitar cada instante ao lado dela. Qual será a próxima foto? Já estou preocupado, porque a coisa engrossou aí. E esse dia eu não aqui? acredito que a minha esposa te mandou essas fotos. Esse dia aqui foi bom ou não foi? Foi excelente, excelente. A minha esposa, Wagner, é o maior presente que Deus me deu. Eu não falo isso só por falar. Você pode ver que nas minhas pregações eu não fico falando da minha esposa. Minha esposa é discreta. Tímida. Você conhece, ela é tímida, é discreta. Mas pensa numa mulher sábia, é a minha esposa. Tudo que eu faço, ela está por trás. Por exemplo, eu fiz uma Semana Esperança Viva na TV, toda a estrutura de divulgação nas redes sociais nossas, ela que coordena. Então ela começa a dar várias dicas, várias orientações. Ela é jornalista, é web designer, é minha esposa. E uma coisa muito bonita do casamento de vocês é que você viaja muito nesses 8 países da América do Sul, como você contou. E nessa época da faculdade, todas as vezes que eu estava com a Elkiane, ela estava conversando, era uma mensagem, era uma ligação, mesmo numa distância física, que acontece muitas vezes, mas a ligação de vocês é muito forte e ela nunca termina. Exatamente. Não importa o tempo que a viagem dure. A gente usa FaceTime, usa tudo isso, e eu vou falar para você, se eu fosse casado com outra mulher, não daria certo. É a Elkiane mesmo, eu chamo de Elquinha, né? E olha, nessa história de apelidinhos carinhosos que todo casal tem, sabe qual é? Da Elkiane pra ele? Marido Anjo. É isso mesmo. Que é coisa melhor do que isso, né? Seu marido Tem uma anjo. história por trás disso, um dia ela vai te contar. Um dia ela me conta. Um dia ela te conta. Essa história de chegar mais perto e as pessoas chegando mais perto e chegando mais perto da tela, agora, não sei se todo mundo chega com todo esse carinho mais perto da tela. Você sabe que a minha esposa fala assim, para de fazer bico, porque ela fala assim, você faz muito bico. Ela vai tirar uma foto minha, eu sozinho, ou com a cara olhando, ou não sei o quê. Ela fala assim, para de ficar fazendo caretas, né? Caras e bocas que dizem por aí.
É porque, infelizmente, pegaram na hora que eu tava um trecho falando. ali que não deu certo, Não né? deu certo. Muito legal. Por falar em momentos em família, Oh, que saudade desse momento. As minhas duas filhas eram, não sei bem a idade delas aí, mas nós estávamos numa praia. E aí eu gostava de fazer, Wagner, os castelos de areia. E eu gostava também de deitar e elas me cobriam com areia, assim. te enterravam Me ali. enterravam ali. E esse é um momento que não volta mais, né, Wagner? Eu tenho uma foto aqui da família um pouco mais atual. Oh! Agora você pegou pesado, Wagner. Você falou que às vezes o frame para ali e parece o senhor fazendo bico, mas às vezes, né, pastor? Se essa foto vai pra internet, vira um meme. Nós vamos guardar com todo carinho. É um momento em família, a gente tá fazendo brincadeiras assim com a família. E eu acho que a família tem que aproveitar esses momentos e ser mais descontraída, né? Pra gente encerrar a última foto aqui, é uma imagem que todo mundo conhece. Você pedindo pra chegar mais perto. Chegar mais perto, exatamente. E aí, eu tenho certeza que essa é uma imagem muito importante e especial para você, porque é a realização de um trabalho muito grande, o Arena do Futuro e o Decifrando. E eu, quando vejo você pedindo para as pessoas chegarem mais perto, da tela para te verem mais perto, na verdade você está pedindo para elas chegarem mais perto porque você quer mostrar Jesus para elas. Claro, esse é o propósito. O que mais aproxima as pessoas de Jesus? O que faz mais as pessoas chegarem mais perto de Jesus? Quando você chama a pessoa para mais perto, você está dizendo o seguinte: eu quero te mostrar Jesus. E você não mostra Jesus só na Bíblia. Você mostra Jesus através do seu exemplo. As pessoas não podem ver Jesus, mas podem ver o Wagner. Elas não podem ver Jesus, mas podem ver o Luiz. Pode ver o Daniel, o Pedro. O maior sermão que alguém pode pregar é o exemplo, é o testemunho, é você. Você é um sermão. Quando você fala um monte de coisa, mas você não vive o que você fala, as pessoas percebem. E eu tive o privilégio de ter uma Arena do Futuro aqui bem mais perto, viu? Bem mais perto. Deus seja louvado. Pastor, queria agradecer muito, de verdade mesmo, pelo seu tempo de conversar com a gente. Não é pelo seu exemplo que as pessoas vão para a igreja, a gente não tem que fazer isso, é pela palavra de Deus, Claro. mas é o seu testemunho. Porque nós somos pecadores, Somos né, Wagner? pecadores. Claro. As pessoas te veem pregando lindamente nos programas e elas não imaginam, o senhor tem problema na sua vida. Muitos, não tem? Se a gente for falar de problema aqui, meu amigo, não O senhor luta para conseguir fazer com que a Muitas vida dê coisas, certo e a muitas sua coisas. caminhada cristã dê certo. Claro, claro. Então, muito obrigado porque através do seu testemunho, de tudo isso que o senhor viveu para estar aqui hoje desenvolvendo esse ministério, a gente pôde acompanhar. Eu espero que agora, nesse ano novo, que está começando aí, está quase lá, que 2016 seja um ano de mais muitas pessoas convencidas, mas muitas pessoas que através do seu trabalho encontrem essa verdade que o senhor fala com tanta paixão. Amém. Deus seja louvado. Eu tenho o privilégio de, como o senhor disse, ter a sua amizade. A gente que viaja muito, às vezes está num canto, está no outro, a gente sente falta de ter um pastor. Com certeza. E eu sempre digo que o senhor é meu pastor. Em alguns momentos eu já liguei para pedir o conselho. E oração, né? E oração. E é muito bom ter um pastorzão desse como meu pastor do coração. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigado. Deus seja louvado. Amém. Amém.